O Em Pauta já está de volta e agora, Gabi, olha só, estamos recebendo o nosso comentarista oficial aqui do Em Pauta, o Dr. João Américo Rodrigues de Freitas, advogado, especialista em direito público. Todas as sextas-feiras vai estar presente aqui no nosso programa, comentando e entrevistando, falando sobre os mais diversos assuntos aqui no nosso programa. Bem-vindo, Dr. João. Muito obrigado pelo convite, Leonardo Santos, Gabriela Mendes, a todos que nos assistem. É um prazer participar desse momento que visa informar com qualidade, discutir com seriedade temas importantes. Então, espero estar à altura do desafio, agradecendo mais uma vez a generosidade do convite e pedindo para que vocês se sintonizem, porque eu acredito que vai ter uma visão, né, ampla, uma roupagem ampla, uma divisão de informação e de opiniões que vai acrescentar na opinião de quem está nos assistindo. Muito obrigado. É um prazer para nós tê-lo aqui comentando sempre no Em Pauta, doutor João. Muito obrigado. Prazer meu. Como a gente noticiou no primeiro bloco, o governo do estado recuou e não vai permitir a reabertura de alguns setores do comércio em algumas cidades de Pernambuco, incluindo Caruaru, por conta do aumento no número de casos da Covid-19, Gabi. Mas e Caruaru, Léo? Como é que Caruaru está com relação aos casos e como a Covid-19 tem avançado? Para conversar com a gente sobre isso, o Em Pauta recebe agora o secretário de Saúde de Caruaru, Francisco Santos. Secretário Francisco Santos, seja muito bem-vindo ao Em Pauta de hoje para conversar com a gente um pouco sobre esse assunto. Inclusive, gostaria de dar os parabéns, né? Venceu a doença, saiu um pouco do isolamento, né? Está de volta ao convívio aqui para continuar na linha de frente na batalha contra a Covid-19 aqui em Caruaru. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor o seguinte: o governo do estado, como a gente comentou agora no início do bloco, não permitiu a reabertura de algumas partes do comércio em algumas cidades. Caruaru está inclusa por conta dos números da Covid-19. Como é que está essa situação? Os números de pessoas com estado grave continuam aumentando. Como é que está um pouco dessa situação da Covid-19 aqui em Caruaru, secretário? Eu que agradeço o convite. Mais uma vez, espero que a gente possa discutir bem sobre o tema. A gente avalia que, nesse momento, a pandemia chega primeiro na região metropolitana e depois ela se interioriza. Tem vários estudos ainda no mês de abril mostrando isso. O que a gente trabalhou muito foi para que a gente evitasse que houvesse o mesmo ritmo de contaminação que houve na região metropolitana que acontecesse aqui, principalmente em Caruaru, né? Então, algumas cidades da região metropolitana, principalmente no início, ainda no final do mês de março, início do mês de abril, principalmente no meio do mês de abril, tiveram muitos casos graves que, inclusive, utilizaram a infraestrutura de saúde do Agreste. Vocês devem lembrar que muitos pacientes chegaram a ser transferidos da capital para o interior durante esse período. Então, era natural que isso acontecesse. A gente tem que ter o Estado mesmo sendo avaliado por região de saúde. Não adianta querer avaliar o Estado como um todo e todas as medidas serem tomadas para o Estado como um todo. Então, nesse momento, a gente ainda tem a curva em crescimento do número de casos, que a gente também aumentou o nosso número de testagem, mas a gente tem uma certa estabilização, sim, no número de casos graves. No entanto, a gente tem que aguardar um pouco, que todos os países que fizeram as retomadas de suas atividades, eles fizeram depois de um bom tempo de queda, não de estabilização. Então, a gente, pelo próprio Estado, se a gente observar, principalmente a fala dos técnicos, não é consenso em relação à abertura de algumas atividades, mas a gente entende que por outras questões sociais, até porque a saúde não é determinada exclusivamente por uma causa, a gente tem os determinantes sociais da saúde, que são tão amplos e que acabam impactando direto ou indiretamente nas condições de vida das pessoas. Então, a gente entende que a gente precisa ter uma queda sustentada por algumas semanas para que algumas medidas sejam realizadas. E o Estado é um Estado que não é homogêneo. Então, a gente tem vários estados dentro do mesmo Estado. Então, o que a gente observa é que a medida que foi tomada do ponto de vista técnico é importante nesse momento para que a gente tenha uma estabilização e uma queda. Na região metropolitana, a gente começou a ter uma queda
Só que a gente tem que observar ainda mais se isso é uma tendência para que algumas atividades também possam ser retomadas. Secretário, Caruaru tem potencial para que a disseminação do vírus aconteça de forma maior, por exemplo, em um cenário de reabertura do comércio? O maior risco para a gente não é nem tanto o comércio. O maior risco para a gente é a principal atividade econômica da cidade, tem que ser muito bem avaliada a sua retomada, que é a feira. Então, em relação ao comércio, se a gente parar para observar, quando foi aberto o comércio varejista de tecidos, aliás, atacadista de tecidos, a cidade quase como um todo teve uma flexibilização, porque é uma cidade que vive muito. A gente sabe que a gente tem atividade comercial, industrial, mas o setor de tecidos aqui é muito forte. Então, a gente, na verdade, já vem experimentando uma certa flexibilização já faz um tempo. Mas o que a gente vê como crucial nesse momento, e tem que ser feita uma análise muito bem criteriosa, que é para a principal atividade econômica da gente, que é a feira. Por quê? A feira traz a possibilidade de uma expansão muito mais rápida da contaminação, porque vem pessoas de outras regiões. Então, tanto a gente pode ser contaminado, como também pode acontecer o contrário. A gente ter as pessoas que vieram para a feira, se a gente não tiver um cuidado muito grande, também levando o problema para outras regiões. Então, a gente, na verdade, em relação às atividades comerciais, a gente entende parte delas, se a gente fizer uma avaliação, já houve uma flexibilização. E a gente presta muita atenção nesse momento e discute muito sobre a principal atividade nossa, que é a feira mesmo. Doutor João Américo, alguma pergunta? Não, primeiro, eu quero saudar o secretário e que ele leve essa saudação e nosso reconhecimento, solidariedade a todos os profissionais de saúde. Nesse momento, a gente está reconhecendo a importância que os profissionais de saúde têm na sociedade. Está havendo um movimento de valorização e a gente espera que esse movimento de valorização dos profissionais de saúde permaneça após pandemia. Vocês são muito importantes. Então, nossa solidariedade, muito obrigado a você, secretário, por estar na linha de frente combatendo o coronavírus. A pergunta que eu tenho é uma observação acerca da narrativa. O governo federal tem uma narrativa, uma abordagem acerca do coronavírus. O governo do Estado, ao que me parece, está mais alinhado do ponto de vista de metodologia técnica. E a pergunta que faço é: qual é o apoio do governo federal, do governo estadual, apoio técnico, logístico, financeiro, já que a gente sabe que a saúde brasileira é definida de forma tripartite? Agradeço a fala, agradeço. A gente percebe que existe sim, realmente, as pessoas observam de uma maneira diferente os profissionais de saúde. Espero que esse seja um dos legados dessa pandemia, que a gente continue com esse movimento de valorização do SUS como um todo, profissionais de saúde, do SUS e da saúde, que isso se reverbere depois, inclusive, no aumento do orçamento da saúde. O Brasil é um dos países do mundo que menos gasta, talvez seja um país com o sistema universal de saúde que menos gasta no mundo inteiro, percentualmente em relação ao seu PIB, é algo em torno de 3,4% do PIB, enquanto outros países que têm sistemas universais e que têm educação melhor do que a gente, transporte melhor do que a gente, segurança melhor do que a gente, gastam 9, 10, 11% do seu PIB. Do ponto de vista das ações do Covid, o que a gente observa? O governo federal tem uma linha de dar tanta autonomia ao Estado e municípios, e depois dessa autonomia toda é dada, existe uma certa cobrança em relação a isso. Mas o que a gente, nos países em que a gente tem que sempre, eu gosto de fazer isso, a gente tem que sempre se comparar ou tentar aprender com os erros dos outros e também seguir os caminhos que foram corretos tomados por outros lugares. Uma coisa que é fundamental é a coordenação nacional. A gente precisa de uma coordenação nacional. Não adianta a gente querer, de maneira individual, por mais que Caruaru queira fazer tudo certinho, a gente está dentro de uma regional com 32 cidades. Então não adianta Caruaru fazer tudo certo e uma cidade próxima da gente não fizer. A mesma coisa serve para o país como um todo. Então, toda vez que a gente não tem essa coordenação nacional, todo mundo perde. A gente não tem uma coordenação nacional explícita, a gente teve um investimento, sim, e o repasse de um recurso a mais da média e alta complexidade, que foi um recurso que chegou, que a gente chamou um teto extra. A gente tinha um teto de mais ou menos 4 milhões e pouco por mês, da média e alta complexidade, para manter todas as nossas UPAs, todos os nossos hospitais, o nosso SAMU. Aí veio um dinheiro extra,
E esse dinheiro extra, ele, que a gente sabe, é muito insuficiente diante das demandas que surgiram, principalmente nesses últimos meses. Então, a gente tem por parte do governo federal, que aconteceu com todos os municípios, um repasse de um recurso de média e alta complexidade extra. Recentemente, a gente está próximo de conseguir alguns ventiladores mecânicos também de repasse do governo federal para o município. Por parte do governo estadual, houve um repasse de recursos referentes isso aconteceu no estado como um todo. O governo federal transferiu um recurso para o governo estadual e o governo estadual, aqui em Pernambuco, transferiu para os municípios R$ 2 per capita. Então, cada município recebeu R$ 2 por habitante. Então, Caruaru deu algo em torno de R$ 720 mil. A gente recebeu de transferência do governo estadual. Do ponto de vista técnico e logístico, o governo estadual fez um investimento muito forte na região metropolitana. Depois, agora a gente começa a perceber uma interiorização desse investimento. A gente tem um hospital de campanha que está para ser inaugurado ainda esse mês, lá no estacionamento do Hospital Mestre Vitalino. Do ponto de vista de coordenação, a gente tem sim um diálogo com o Regional de Saúde para que haja um esforço para que as ações sejam conjuntas, mas o que a gente percebe é que foi tudo tão rápido, tudo tão ágil, que se os municípios não tivessem a proatividade de tomar algumas decisões e ficassem aguardando que essas viessem das outras esferas de governo, a gente teria perdido algum tempo muito precioso. Então, a gente correu muito, se vocês forem avaliar de maneira geral, as tomadas de decisões dos municípios são mais ou menos coordenadas, mas tem aqueles que conseguiram protagonizar algumas intervenções que trouxeram consequências positivas para a população como um todo, mas isso foi feito, como foi tudo novo. A gente está diante do maior desafio da história, eu posso dizer, contemporânea, pelo menos desde quando o SUS começou a ser o SUS, de 88 para cá, mas depois que isso tudo acabar, a gente vai poder fazer uma avaliação de talvez ser o maior desafio da geração ou dos últimos 100 anos, ou até mais do que isso, em relação ao desafio sanitário, exclusivamente. Porque há 100 anos atrás, quando a gente teve a gripe espanhola, a gente não tinha integração de informação, a gente não tinha capacidade de desenvolvimento de vacina como a gente tem hoje, a gente não tinha a possibilidade de trocas de informações. Então, é incomparável o que aconteceu há 100 anos atrás com o que está acontecendo agora, e mesmo com tudo isso, a gente já no Brasil perdeu mais de 40 mil pessoas por conta dessa doença. Então, a gente vê a dimensão e da dificuldade que é lidar com um inimigo tão difícil que, de uma hora para outra, a gente teve que dar uma guinada nas nossas prioridades para que a gente conseguisse salvar cada vez mais vidas. Então, eu entendo que o governo federal tem o seu papel, mas a coordenação nacional, nesse momento, para a gente, teve um peso muito grande, porque muitas vezes a gente tinha uma linguagem de estados e municípios do governo federal que não era casada. Do outro lado, os estados têm tentado, se esforçando muito para tentar fazer com que a infraestrutura chegue, mas o protagonismo maior que eu percebo é dos municípios mesmo, porque é onde as pessoas vivem, é onde as pessoas reclamam, é onde as pessoas sentem, e todo mundo tentou fazer sua parte para que a gente conseguisse atravessar. Na verdade, a gente está ainda, né, atravessando esse problema. Secretário, para a gente finalizar, então, já que estamos finalizando aqui o nosso bloco, o senhor acredita, então, de uma forma mais prática, que a retomada da abertura de setores da economia vai atrapalhar a questão dos casos, né? A gente vai, então, ter um aumento no número de casos? O senhor acredita que isso é ruim agora para esse momento? Eu vou falar como quem está na saúde, exclusivamente na saúde. Se eu fizer uma avaliação do ponto de vista da saúde, o risco é muito alto. Então, mas eu tenho que fazer uma avaliação também do ponto de vista econômico, e aí eu não consigo fazer. Isso é tão grande que eu não posso pensar exclusivamente na saúde. Mas se eu pensasse do ponto de vista da saúde, a gente teria um tempo maior para fazer essa reabertura, por diversos fatores. Eu estou falando do estado como um todo, eu não vou falar nem só do Agreste. E a gente está vendo as consequências que isso está tendo para a imagem do Brasil, né? O brasileiro sequer agora pode viajar para a Europa enquanto não tiver seus números estabilizados e caindo. Ninguém vai fazer nada
enquanto não houver uma queda sustentada. Então, qualquer medida que a gente toma agora, por mais que a gente zerou a fila de UTI, por mais que a gente teve uma queda da semana 22 para a semana 23, porque a gente... Secretário, eu acredito que tivemos um problema com a conexão do secretário, vamos aguardar. De tomar algumas decisões mais fortes. Então, nesse momento, a gente avalia que é melhor segurar um pouco. Do ponto de vista da saúde, a gente espera que essa segurança que a gente tenha vai ser dada nas próximas semanas. A gente tem uma expectativa positiva, mas como houve reabertura de alguns segmentos, de alguns setores, a gente, nesse momento, não consegue fazer uma previsão muito clara das consequências disso. Espera que a população siga os nossos conselhos. A utilização de máscara, a limpeza das mãos, e a questão do álcool em gel, distanciamento, não se deslocar porque não é estritamente necessário, evitar aglomeração e, se isso acontecer, pode ser que a gente passe com danos menores, apesar da reabertura. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Em Pauta. A gente agradece, né, o esclarecimento, né, sempre sobre esse assunto tão importante que é o coronavírus. Eu que agradeço, estou à disposição. Espero daqui a um tempo a gente estar falando sobre outros temas também. A gente tem feito um monte de coisa legal aqui. Recentemente a gente publicou um artigo na revista internacional falando sobre a experiência de testagem de Caruaru. A gente tem uma produção acadêmica que está sendo feita por alguns grupos, que é bem legal depois a gente falar sobre. Mas no momento é Covid mesmo, espero que depois a gente possa discutir outras coisas. Até sobre futebol, se quiser. Com certeza. Até a próxima, secretário. Tchau, tchau. Doutor João, a gente se encontra aqui na próxima sexta-feira no Em Pauta, canal 22.2. Até semana que vem. Até semana que vem, estaremos aqui. O Em Pauta faz agora um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente volta daqui a pouco.